Pode vir algo de bom, de excelente da pequena Nazaré? Vem e vê. Shalom, shalom. Sejam bem-vindos ao controvertido Palavra de Honra. Eu sou o capelão Cleberton e desde já convido a vocês a nos acompanharem em nossas mídias sociais. O nosso encontro de hoje, queridos, é para analisar alguns aspectos de uma assertiva universal, mas que está sendo obliterada semana a semana. E parece que nem todos estão atentos sobre isso. Eu gosto de fazer a analogia do sapo na panela. Acho que você já deve ter ouvido falar. Eu não sei se é uma verdade, se é uma lenda urbana, mas em todo caso dizem que se você colocar o anfíbio numa panela de água já fervendo, ele vai saltar fora. Agora, se você colocá-lo em água normal, temperatura normal, e for aquecendo aos poucos, ele vai morrer cozido. Ele não vai perceber que a água está fervendo até que seja tarde demais. Será que nós não estamos vivendo tempos assim? O que eu tenho a propor hoje é uma análise sobre essa verdade até então que era digamos assim, um axioma, um postulado, uma verdade incontestável, mas que está sendo atacada dia a dia e as pessoas não estão se dando conta, boa parte delas, que é divergir não significa necessariamente desrespeitar. Ou, trocando em palavras mais simples, você pode discordar de alguém sem com isso estar ofendendo a pessoa. Mas parece que não, principalmente nas mídias sociais, não é mesmo? Porque hoje em dia as pessoas estão empunhando bandeiras. Hoje em dia você está dividindo pessoas entre aqueles que concordam comigo, são a meu favor, estão comigo, e aqueles que são os inimigos. Parece que as pessoas não estão mais interessadas em avaliar a verdade, mas sim em conquistar terrenos, conquistar pontos, em provar a sua verdade, a sua razão. É claro que tudo isso depende da forma como é dito, como é feito, como é falado. Mas muitas vezes nos faz surgir a questão do dito central point, que é a subjetividade. Você pode perfeitamente discordar de alguém do campo hipotético, nos argumentos, nos fatos, mas isso a pessoa pode se sentir ofendida porque, na verdade, ela perdeu o argumento. E o que ela faz? Muitas vezes ela se faz de vítima, e o que a gente vê muito mesmo é a tal da militância na guerra de narrativas, da patrulha ideológica, do vitimismo. E aí acontece uma coisa que, enfim, é frequente, a miúde acontece isso, e que eu acho isso uma verdadeira aberração, perdoe-me. Mas eu tenho coisas que realmente é um verdadeiro teste de paciência, e uma delas é a renomada, propalada lacração. Ou seja, é mais fácil você rotular a outra pessoa, que é esse ponto que nessa altura já se tornou um adversário, né? Já não é mais um diálogo, é uma discussão. Então é mais fácil, já que você não tem argumentos para refutar o que ele está dizendo, não, eu vou rotulá-lo. Ah, mas você é isso, você é aquilo, você é isso. A tua fala me diz isso e aquilo. Eu estou me sentindo ofendido por isso, você não me respeitou. Enfim, cria-se então esse rótulo que é mais fácil, não precisa pensar, não precisa argumentar, não precisa arrazoar. Você apenas cria uma pecha, né? Uma estigma, né? A letra escarlate. E aí você já desqualifica o outro lado e você acaba com o diálogo, você quebra essa ponte. Eu gosto de citar a seguinte situação. Do jeito que nós estamos, talvez eu vou cometer um pequeno exagero aqui. Me perdoe, me deem essa licença. Mas vamos fazer uma analogia. Do jeito que andam as coisas, talvez, dentro em breve, um professor de matemática não vai poder corrigir o seu aluno em aula dizendo que não, o teu cálculo que você está fazendo está errado. Porque a pessoa pode se sentir ofendida e aí até mesmo processar o professor. Talvez nessa esteira, um filho não vai poder ter um time, torcer para um time que não seja da sua família, do seu pai, porque isso poderá ofendê-lo. Nessa esteira, um médico não vai poder dar um diagnóstico desfavorável a um paciente, porque ele vai constrangê-lo, vai
quem sabe, criar uma depressão ou coisa desse sentido. Vocês entendem o que eu quero dizer? A verdade hoje, ela corre o sério perigo de ter que ser amordaçada, entrar numa caixinha do silêncio, uma espiral de silêncio, a escola de Frankfurt, porque ela pode ofender, ela pode magoar. Então você não pode dizer a verdade. Veja o grau de vitimismo que nós estamos, a ponto de nós encontrarmos pessoas que se sentem bebês, são adultos, mas se vestem como crianças e você tem que tratá-lo como bebê. Eu recentemente ouvi um japonês que pagou não sei quanto dinheiro para se tornar um cachorro. Ele comprou uma roupa de cachorro e ele late, enfim, ele anda de 4 na rua, ele quer ser tratado como um cachorro. E assim vai. Pessoas que se sentem de outra forma, em outro biotipo, enfim, e você tem que tratá-lo como tal, senão é ofensa. Olha, será que não diz respeito à minha pessoa? Vamos pensar juntos. Se você quer se sentir do jeito que você quiser, se você quer se sentir como um unicórnio, eu não vou ir contra isso. Mas não me obrigue a realmente achar que você é um unicórnio, porque eu estou vendo a você, estou olhando e sei que você não é um unicórnio. Então existe uma verdadeira militância, uma caça às bruxas do tipo, as pessoas não podem ser discriminadas. E por discriminação, leia-se, você não pode dizer a verdade, do jeito que é uma verdade natural, biológica, irrefutável, uma verdade humana, né? E isso em vários campos, vale até mesmo no campo político e no campo religioso também. Vocês me desculpem por estar tratando, é a segunda vez que a gente tem esse encontro e eu mesclo assunto de política e religião. É que, de certa forma, talvez eles nunca estiveram tão imbricados como nessa época difícil, nesses tempos modernos, em que várias coisas mudaram muito rápido. Agora há pouco nós estávamos conversando aqui no estúdio, né, na gravadora, e falamos como a tecnologia vem mudando muito, muito. A tecnologia artificial, tudo vem sendo numa esteira muito rápida e nem sempre há tempo para nós discutirmos os benefícios e os prováveis riscos, os prejuízos que toda nova forma, toda tecnologia, ela vai gerar benefícios, quase toda, praticamente, mas também ela vai gerar riscos, perigos. E de uns tempos para cá, nós temos no campo social, político, no campo religioso, nós temos mudanças muito rápidas. Se você for olhar a nossa América Latina, nós temos igrejas fechadas, nós temos padres presos, freiras expulsas, nós temos pessoas que foram para a delegacia apenas por ler uma Bíblia em público, né? Nós temos igrejas queimadas, nós temos recentemente aqui no Brasil uma religião de matriz africana que ela foi eleita, somente ela, como um auxiliar do SUS. Nosso sistema público de atendimento médico, de saúde, ele reconhece apenas essa religião como verdadeira, apta, um auxílio, um instrumento para ajudar as pessoas que estão enfermas, com dificuldades mentais, com talvez depressão, enfim. E as outras? As outras não valem? Qual foi o critério para haver essa promoção, essa prerrogativa única de somente essa religião de matriz africana? Isso que a Constituição é clara, que o Brasil é um país laico. Nós não tem nenhuma religião oficial, nós não podemos favorecer uma em detrimento das demais. Ou não vale nenhuma ou valem todas. Deveria ser assim, não é mesmo? E nada foi dito. O povo de Deus ficou calado mais uma vez. Pastores, missionários estão sendo perseguidos, padres estão sendo perseguidos e um que outro protesto está sendo feito ainda de maneira meio que velada e o povo de Deus no geral está apenas, alguns estão alertas, mas estão aturdidos, não sabem muito como reagir e outros estão vivendo tempos de ou assimilar ou de ficar quieto para não ser perseguido, para não sofrer as consequências, ou então indo para um outro ramo que eu acho tão perigoso quanto, que é de uma espécie de empresariado gospel, evangélico ou bíblico, como queira. Há muitos que estão enveredando para uma espécie de coaching gospel, ignorando totalmente preceitos máximos de que de graça recebestes, de graça deveis dar, Mateus 10:8. Eu acho muito perigoso isso. Pessoas que estão se locupletando, estão fazendo carreira
com ensinamentos bíblicos e empresariais também, estão misturando as coisas para dar um ar técnico, como eu disse, coach de administração, quando na verdade eles estão diluindo o evangelho, estão usando de preceitos evangélicos, estão se passando ora por pastores, ora por palestrantes. É uma coisa híbrida, assim, um meio termo, uma área cinzenta. E aí vão o espumante, aí vai o champanhe, aí vai os likes, aí vai as lives, aí vai os convites para você também desfrutar desse mundo, porque você deve ser próspero, você tem potencial para ser próspero, né? Aí vai as cenas na praia, aí você vai atendendo a tua família cada vez mais restrita, enquanto que há domésticos na fé que estão passando necessidade. Muitas vezes pais dessas pessoas estão passando necessidade, mas ele está centrado na sua carreira, no seu coaching gospel. Misericórdia. Enfim, vamos aqui discutir um pouquinho, vamos analisar um pouquinho isso, um pouquinho mais de paciência. Segue então a nossa conversa. Na era do relativismo gospel, inclusive, nós estamos sofrendo deturpações da fé, da doutrina e até mesmo do que é dito dentro e fora das igrejas. Eu não sei se você já reparou, mas de uns tempos para cá, Jesus Cristo se tornou o bom homem, o bom professor, o rabino, o mestre, aquele que tinha boas intenções, um grande filósofo. Tudo que ele não pode ser. Eu lembro de C.S. Lewis dizendo, em se tratando de cristianismo, de Jesus Cristo, é 8 ou 80, não tem meio termo. Porque ou ele foi e é Filho de Deus, Deus entre nós, Emmanuel, ou ele foi um mentiroso. Porque o que ele disse? Diferente de Buda, diferente de Siddhartha Gautama, de Gandhi, de qual for Maomé, ele, e somente ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E mais, ele mesmo, quando perguntado, ele disse que ele é Deus, o Filho de Deus. Ele é a salvação no caminho estreito. Nenhum outro grande mestre, filósofo, cientista, ninguém chegou perto de afirmar tal barbaridade. Veja, ou então realmente ele é Deus, conforme ele disse e provou. Ele ressuscitou, fez milagres que ninguém mais fez em toda a história. Milagres esses narrados, testemunhados por diversas pessoas e até por historiadores extra-bíblicos. Você pega Plínio, o moço, você pega Suetônio, você pega Alexandrino, você pega Flávio Josefo, tem mais outros historiadores, me desculpem, mas agora de cabeça eu não lembro todos, mas você pega relatos históricos. E você pega a grande verdade de reflexão que, se realmente Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, teriam os apóstolos abandonado tudo, suas famílias, para seguir uma fé falsa? Eles viram e testemunharam o Senhor Jesus Cristo ressuscitar e fazer milagres. E é por isso que eles pagaram com suas próprias vidas. Eles não podiam negar essa grande verdade. Porque se Jesus Cristo fosse apenas um grande filósofo, ele seria esquecido, seria só mais um. Os discípulos deles não iam pagar com suas vidas para propagar o Evangelho. Então, veja que Jesus Cristo, ele só pode ser, nesse momento, ou quem ele diz que é, Deus entre nós, a única salvação, ou então ele é um mentiroso, um filósofo. Não um bom moço, bonachão, que teve boas ideias, um bom coração, um bom filósofo, como estão tentando fazer isso agora. E o que é pior, estão construindo, aspas, igrejas conforme a sua vontade, são as falsas doutrinas, como já está profetizado que nos dias difíceis, no começo da tribulação, dos dias difíceis que nós estamos vivendo, várias profecias já foram comprovadas, já foram cumpridas nesse sentido. Talvez, no meu entendimento, a primeira delas foi em 1948, com Eretz Israel, quando o Estado de Israel foi firmado, porque a palavra de Deus, eu vou reunir o meu povo disperso no mundo. Ali eles tiveram a nação. Haverá água, haverá vida onde antes era morto, mar morto. Eu estive lá, realmente era tudo morto, mas estão criando-se bolsões de água viva. Os cientistas não sabem dizer como, e lá já estão se criando peixes, espécies de peixes,
plantas, onde antes não havia nada, porque ela é 10 vezes mais salgada que o mar. É muito, aspas, naturalmente tóxico aquele lugar. E ele está criando vida, como já foi profetizado. Várias profecias no sentido que o homem virá para lá e para cá. Daniel falou as viagens, as locomoções do homem, o saber, que o homem será cada vez mais rebelde, será antinatural, será mais desobediente aos pais, será mais... haverá sinais de terra, de mar, nos céus, haverá enchentes, tremores, haverá mais movimentos bélicos, o homem será mais belicoso um com o outro. Então, se você for reparar, há vários checklists ali que vão se comprovando. Nós estamos vivendo esses tempos, o começo dos dias difíceis. E um deles é a criação de doutrinas, de falsas igrejas que se dizem cristãs. No entanto, elas abordam doutrinas totalmente deturpadas. Fica aqui esse alerta, porque o povo, como eu disse, não está muito atento sobre isso. Então, eu faço aqui essa advertência, convido a todos novamente a nos acompanhar, a nos incentivar, a divulgar, e se você puder colaborar com alguma contribuição, desde já nós agradecemos, porque tudo isso tem um custo, né? E sabendo que cada um faça a sua parte. Eu estou tentando da minha parte, eu lamento não estar mais bem preparado, mas eu espero que o Espírito Santo me capacite e que você também faça a sua parte de nos divulgar. Nós aqui em Juí, nós temos pequenos projetos para tentar evangelizar, ajudar outras pessoas. Há cerca de 10 anos que eu, digamos assim, sou um dos coordenadores do Lanternas de Cristo, que é um ministério para levar o Evangelho, a palavra, a prostitutas e travestis que estão vendendo o seu corpo aqui em Juí e em Santo Ângelo, né? Há muitos relatos, mas é uma empreitada difícil, porque até hoje eu só vi uma conversão em que a pessoa deixou de ser travesti e voltou a se tornar um homem de Deus, segundo os ditames. E ele foi recebido, e outros também foram recebidos pela igreja que eu congrego, e ele foi do jeito que estava mesmo, ele foi naquele momento como travesti, sem preconceito nenhum. Eu sentei do lado, porque a igreja é para isso, é para pecador. Venha do jeito que você está, mas não saia do jeito que você está. Melhore, saia um pouquinho melhor. Que o Espírito Santo vai te ajudar a rever atitudes de vida, a ver o que precisa ser mudado, o que não. Ele vai te ajudar, não são as pessoas, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Nós também temos um projeto, um ministério de capelania hospitalar. Eu me chamo capelão porque é a função que eu faço, não é um cargo. Eu não acho que esse cargo nem tem na Bíblia. Eu acho que era uma das funções que os apóstolos faziam, as pessoas caridosas, piedosas, que é de assistir os enfermos. É interessante, queridos, que os cristãos eles deixaram de ser perseguidos logo no primeiro século porque eles atendiam aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Os hospitais foram criados pelos cristãos. Porque as pessoas que eram abandonadas, que eram párias da sociedade, que tinham lepra, que tinham moléstias, enfim, contagiosas, eles eram atendidos pelos cristãos. Então o Império Romano viu que, não, vamos parar de persegui-los, porque esse pessoal está fazendo um serviço bom, está fazendo um serviço essencial. Inclusive, muitos que eram soldados, que eram pessoas proeminentes da sociedade, tinham parentes que estavam relegados e que eram atendidos pelos cristãos. Então isso conquistou a simpatia. E ali a igreja deixou de ser perseguida. Mas e agora? Eu não vejo tantos irmãos atendendo nos hospitais, visitando asilos, orfanatos, levando pão a quem tem fome nas ruas, levando agasalho. Eventualmente um que outro de forma assim meio modesta, meio muito discreta. E veja, não se trata de fazer propaganda. Eu concordo que o que a direita faz, a esquerda não sabe. Que a gente não deve alardear, trocar trombone nas esquinas daquilo que a gente faz, mas não é nesse sentido. É no sentido de fazer o alerta que nós precisamos estar mais ativos, porque até conforme Tiago 1:27, eis a verdadeira religião pura, admitida por Deus. Isso aos olhos de Deus é atender os órfãos e viúvas em suas necessidades e se afastar das impurezas, da corrupção do mundo. Ou seja, nós temos que ter essas duas pernas que caminham, as duas pernas da igreja, que é a oração e é a assistência, é o amor ao próximo em prática.
Aí nós vamos vários exemplos, né? A fé sem obras, ela é morta. Nós temos a parábola do bom samaritano. Não adianta só orar pelas pessoas, eu te desejo o melhor. Não, nós precisamos tentar assistir, tentar melhorar a sua realidade naquilo que a gente pode fazer e deve fazer. Há diversas frentes de batalha, eu digo assim, há diversas necessidades no nosso município. Nós podemos tirar um dia, convidar os irmãos para limpar uma praça que está suja. Nós podemos pegar um dia e fazer um ministério ao ar livre, fazer um som, tocar música ao ar livre. Nós podemos fazer jogos com as crianças, levar esporte para as crianças. Nós podemos fazer campanhas, enfim. São várias possibilidades que a gente pode ajudar. E é o que eu sempre digo, se a tua igreja desaparecer, alguém mais vai sentir necessidade além dos membros? Se você deixar de ser você, quando você partir, você vai fazer falta além dos seus entes queridos, mais próximos, conhecidos, teus amigos e tua família, mas fora esses, alguém mais vai sentir a falta de você do que você fazia na sociedade, no teu município? Fica aqui esse alerta, meu irmão, minha irmã. Eu citei esses 2 ministérios que eu participo, mas na verdade eles estão já meio que definhando por falta de voluntários, por falta de interessados que tenham esse compromisso de ajudar as pessoas com uma certa regularidade. É difícil, então eu conto com você. Bom, queridos, ao final desse encontro, eu gostaria de fazer a sugestão de 2 livros. O primeiro deles é Decepcionado com Deus, de Philip Yancey. O título já é um tanto provocativo, não é mesmo? Como assim, decepcionado com Deus? Calma, não se escandalize. O autor, ele é convidado com uma certa frequência quando acontecem certas catástrofes, como tsunamis, como aqueles massacres quando alguém entra atirando em escolas ou num shopping, num cinema, em que há uma mortandade, que há uma emoção muito grande, coletiva, e que realmente nessas horas a gente fica tomado de emoção e sem resposta, a gente fica sem referência, não é mesmo? Dá a tela azul, né? E ele vem trazer a palavra de Deus nesses momentos difíceis, apesar que há ocasiões que você só pode chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então fica aqui, mas o que Deus tem a responder? Tem muitas pessoas que cometem o equívoco, são assodadas em pensar: eu não creio num Deus de amor que possa permitir esse mundo tão cruel. Vejam, o mundo cruel é culpa nossa e tão somente nossa, da nossa liberdade, porque sem liberdade não há escolha, não há amor. Esse mundo que é uma travessia, que é um momento de transição, de escolha, nós estamos livres e por nossas decisões livres nós vamos colher o que outras pessoas fazem de ruim, inclusive. E fora também sabendo que o mundo jaz no maligno, existe também a concorrência, existe o mal, existe o demônio a atrapalhar os nossos passos também. Esse não é o plano de Deus, essa não é a nossa casa, nós estamos em transição. E talvez aqui a maior dificuldade de nós entendermos que nesse plano que nós estamos aqui, Deus não tem a prioridade de te fazer feliz. Pode ser que você tenha alguns momentos sim de refrigério, alguns momentos que você está no oásis, mas não é para ficar no oásis, é para continuar atravessando o deserto. Porque a prioridade de Deus, como eu disse, não é te tornar feliz. A prioridade de Deus é fazer você estar consciente que você é dele. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus é bom todo o tempo, e todo o tempo Deus é bom. Só que muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes até eu fico indignado, fico triste. Peço perdão a Deus, é como se eu estivesse entrando assim no meu quartinho, do nada, assim tipo, Pai, me dá um tempo que esse golpe foi difícil. Deixa eu ficar quietinho no meu canto porque eu tô com vontade de chorar, de gritar. Não me leva a mal, Pai do céu, me desculpa, mas agora eu não quero nem orar, eu não quero nem conversar contigo. Perdão, Senhor. Ele sabe, Ele me entende. Logo eu volto a orar, pedir perdão, pedir o arrimo do Espírito Santo, mas humanamente eu entendo. Há momentos difíceis da gente entender, da gente digerir, como se diz, né? Mas creia, Deus não nos abandona. A palavra final é dele.
E o outro livro que eu também que eu recomendo, ele é Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Esse caboclo é interessante. O Lee Strobel, ele é um jornalista ateu. Ateu, não sei se ele não tinha uma linhagem assim que vinha de família, o judaísmo. Mas enfim, ele não cria, e muito menos no cristianismo. E ele tomou a seguinte tarefa para si mesmo: eu vou desmascarar o cristianismo bíblico. Ele era um jornalista já bem conceituado, bem experiente, né? Ele tinha livre trânsito assim, dos meandros do lado forense dos casos. Então ele levou o caso de Jesus Cristo como se fosse uma investigação criminal, uma investigação histórica. Ele examinou todos os aspectos médicos, antropológicos, sociais, históricos, etimologia, linguagem, religião, doutrina. Ele se aprofundou, ele fez uma grande pesquisa com um propósito, mas aí que está o mérito de Lee Strobel. Não de criar uma narrativa, não, eu tenho que destruir o cristianismo, custe o que custar. Não, ele foi sim com a vontade inicial de mostrar que aquilo era falso, mas respeitando o que ele fosse descobrir, respeitando os fatos, ou seja, ele foi com honestidade de espírito, e é o que falta para muita turma aí fora. Do tipo, você está com o propósito de ganhar a minha argumentação, de provar seu ponto, ok, ótimo, vamos conversar. Mas não apele, não force, não minta, não construa narrativas. Seja franco. Aquilo que é verdade, é fato. E foi o que ele fez. Ele acabou se convertendo porque ele comprovou para ele e para boa parte do mundo todos os fatos científicos sobre a verdade do Cristo bíblico. É fascinante esse livro, eu recomendo. E, por fim, eu recomendo também um filme que está chegando aqui esse mês, Sound of Freedom. Você certamente já ouviu falar. Aqui será, provavelmente dublado, será traduzido por Som da Liberdade. Ele trata sobre tráfico humano, ele trata sobre pedofilia, e esse é um filme que tentou ser abafado por Hollywood, por várias e várias pessoas, canais de televisão, inclusive aqui do Brasil, pessoas que estão envolvidas ou apoiam esse tipo de monstruosidade. Nós temos um bilionário, um dos homens mais ricos do mundo, que ele foi 17 vezes na ilha de Einsteinfeld, eu não lembro o nome dessa pessoa aí, que era uma pessoa que tinha uma ilha de orgias e que envolviam crianças. Isso é comprovado. E tem fotos, inclusive, dele. E inclusive de lideranças mundiais. Recentemente, uma delas foi pega um vídeo em que ele conversa no pé de ouvido com uma criança, se dispondo-se para ter relações sexuais com ela e que ela não deveria contar para os seus pais esse diálogo. Enfim, é tanta monstruosidade que até me custa um pouco manter a seriedade e a fleuma, por assim dizer. Eu sei que a gente deve orar por essas pessoas, que Deus tenha piedade dessas pessoas, que elas se arrependam enquanto é tempo. Devemos orar pelos nossos pequenos. Devemos orar para que essa agenda woke seja quebrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Que não prosperem bandeiras do tipo sexualidade de crianças, incentivo para que elas sejam o que elas quiserem desde cedo. Não, criança não tem que estar abordando sexualidade desde cedo, elas têm que ser crianças e apenas isso. Temos que quebrar o paradigma maldito que estão tentando empurrar goela abaixo de banheiro único nas escolas. Que inclusive nós temos casos recentes de meninas que foram violentadas por meninos que estavam vestidos de meninas. Enfim, é tanta atrocidade do tipo, nós estamos vivendo uma distopia. Então fica aqui o alerta, veja esse filme e divulgue aos demais. Veja também o bom Nefarious. Esse já é mais antiguinho, digamos assim, mas é muito bom. Se trata de como o inimigo, o diabo, ele atua atualmente, e há um bom tempo também, na verdade, na nossa sociedade. Ele não é aquele que aparece numa esquina ali de chifre vermelho, com capa e tridente, não. Ele é mais sutil e ele está mais no nosso mundo contemporâneo, materialista, consumista, do que você possa imaginar. Então, fica aqui esse convite.
E eu gostaria, para encerrar, fazer uma pequena oração. Eu não sei até quando nós vamos ter esse ministério, que mal começou, né? Está engatinhando, mas tem todas as suas dificuldades técnicas e também financeiras, né? E então eu gostaria de orar nesse momento por você. Se você quiser, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, curva sua cabeça em sinal de respeito e concentração. Eu gostaria de agradecer ao Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que se você está buscando de verdade, Ele está contigo nesse momento. Ele está ouvindo as tuas súplicas, as tuas lágrimas. Você não está sozinho. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto, te abençoe. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o conforto do Espírito Santo esteja contigo e tua família. Não tema, crê somente. Entrega teus caminhos ao Senhor Deus. Confia nele e o mais Ele fará. Ele é bondoso e fiel. Se nós, sendo homens pecadores, sendo maus, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é santo, Ele dará coisas boas a vós. Ele dará o Espírito Santo àquele que pede. Bata na porta até que ela seja aberta, porque aqueles que procuram, eles vão achar. Deus se faz por encontrar. O Senhor Jesus Cristo está batendo na porta do teu coração. E aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele, e ele ceará com o Senhor Jesus Cristo. Então confia nele, dê esse voto de confiança. Por favor, não confunda o cristianismo, Cristo, o Senhor Jesus Cristo, com religião, com igreja, com placa de igreja. Se porventura você teve alguma decepção como igreja, como eu e minha esposa já tivemos algumas, não pare, não desista. Você vai encontrar algum local em que você vai se sentir bem recepcionado, em que você vai ver que a palavra de Deus vai ser dita como ela deve ser, ela é verdadeira, que as pessoas vão estar realmente tentando cumprir. Igreja perfeita não existe, não nesse lado da eternidade, mas você vai se sentir bem. Igrejas são como escolas, então você procure uma que você se adapte melhor, você aprenda melhor. E igrejas são hospitais, todos nós estamos sendo tratados. Não existe pessoas perfeitas, existe a palavra que é perfeita e existe o Espírito Santo que vai te ajudar a entendê-la e a mergulhar nela e a tomar como guia para o bom caminho, como lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Fica aqui esse convite, meu irmão, minha irmã. Fique em paz. Shlomo, muito obrigado pela tua paciência e creia, os anjos do Senhor Jesus Cristo estão contigo. Ele está perto daqueles que clamam, porque o Senhor Deus, Ele procura, é chegada a hora, e na verdade chegou a hora, dos verdadeiros adoradores de Deus adorarem em espírito e em verdade, porque são esses que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Então entrega teu coração, entrega teu caminho, faça um projeto, faça uma parceria, você não vai se decepcionar. Haverá sim obstáculos, haverá alguns momentos em que você vai cair, mas você vai ser levantado. Deus é fiel, Deus cumpre a sua palavra, Ele tem misericórdia, Ele está próximo daqueles que invocam o seu nome. Então, faça essa parceria, vai valer a pena. É a vida dentro da vida, porque o Senhor Jesus Cristo veio para termos vida e vida em abundância. Aquele que está em Cristo vai fluir rios de água viva. Aquele que está em Cristo tem o pão do céu. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Tudo se faz novo. Então, fica aqui esse meu convite e em nome do Senhor Jesus Cristo, você é abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tua casa é salva. Crê nele, será salvo tu e tua casa. Assim seja, para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e veja os créditos finais aí. Até a próxima, Deus queira. Fique em paz. Um abraço. Shalom.